Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Roberta e nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão sobre um sentimento, acerca de um sentimento que algumas vezes nós sentimos. Pode ser que você sinta, não sei, mas eu acredito que todas as pessoas eventualmente sentem um peso, né? Assim, parece que alguma coisa tá fora do lugar dentro de nós. Não tô falando de uma culpa, né, acentuada, tudo que a pessoa faça, ela se sinta com culpa. Não tô falando disso, mas eu tô falando de coisas pontuais, assim, de um sentimento de desconforto dentro da gente. E isso é algo muito bom, né, quando a gente sente, porque significa o agir do Espírito Santo dentro de nós e uma comunicação de Deus conosco, né, de que algo não está bem encaixado. E nesses momentos em que a gente sente, né, algo assim fora do lugar dentro de nós, não sei se seria um peso, né, mas algo assim, um desconforto no nosso interior, o que a gente deve fazer é a gente se voltar para a presença de Deus e perguntar, né, o que nós falhamos, o que nós estamos pecando, o que estamos afastados de Deus, porque muitas vezes esse sentimento, ele ocorre porque nós pecamos em determinada situação, às vezes pequenas situações, né, do dia a dia, que a gente comete algum pecado e se afasta de Deus. E muitas vezes a gente até nem sabe o que aconteceu, nem identifica, né? Não consegue identificar de forma rápida, né? Lembrar o que aconteceu. Mas é um afastamento de Deus no nosso interior, né? Então, os nossos pecados, eles causam um afastamento de Deus, né? Então, quando a gente vive uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus e a gente sente isso, esse peso, né? Parece esse afastamento, isso é algo que o Espírito Santo está comunicando no nosso interior e é uma consequência do nosso afastamento, nosso pecado, alguma situação, às vezes do dia a dia, pode aos nossos olhos ser uma coisa simples, né? Às vezes o que pode acontecer? Às vezes até um comentário que a gente fale de outra pessoa, assim, falando mal, né? A Bíblia fala pra gente não julgar o nosso próximo, pra gente não falar mal uns dos outros. Em vários versículos a Bíblia cita isso. E se a gente daqui a pouco, com a melhor das boas intenções, a gente começa a usar a nossa boca pra ficar assim julgando, falando mal, isso vai nos distanciando de Deus, causa esse afastamento, essa situação, esse sentimento ruim no nosso interior. E, em primeiro lugar, quando a gente sente isso, como eu disse, a gente deve não nos afastarmos mais ainda de Deus e ficarmos, né, dar vazão para esse sentimento. Mas a gente deve ir para a presença de Deus e perguntar, né? Pedir para Deus revelar o que está acontecendo, qual é o pecado que nós estamos cometendo, o que está causando esse afastamento nosso de Deus e nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus. Outra coisa também que a gente nunca deve esquecer é algo que a gente vai ler agora na Bíblia, que está no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, como a gente
colocou no início do vídeo, né? Os nossos pecados, eles causam sim uma separação, né, nossa de Deus. E é impossível a gente viver sem pecado nesse mundo, né? É impossível, nós procuramos como cristãos a santificação, procuramos estar sempre morrendo para a nossa carne, para o nosso eu, né? Alimentando a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Mas nós somos falhos. E olha que maravilhoso que diz aqui na palavra, né? Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então a gente deve fazer isso, né? A gente deve buscar a presença de Deus, lembrar que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, né? O nosso intercessor, o nosso advogado, né? Ele se compadece de nós, das nossas fraquezas. Ele viveu nesse mundo como homem, né? Mas sem pecado, como diz a palavra. Mas ele sabe o quão difícil é, né? Viver nesse mundo, quão difícil é a nossa natureza caída. E que a gente possa lembrar disso e não se impor, assim, um peso, né? A gente deve olhar para a nossa vida de forma realista, sabermos, né, que somos falhos, somos pecadores, que a gente olhar com responsabilidade, que a gente deve identificar os nossos erros, os nossos pecados, pedir perdão a Deus e pedir, né, misericórdia para Deus. A gente também tem a responsabilidade de mudar as nossas práticas erradas, os nossos pecados que causam separação, né? Causam a nossa vida, fazem a nossa vida ficar distante de Deus. E causam esse mal-estar, esse buraco, né? Esse vazio na nossa alma. E que muitas vezes, por misericórdia, o Espírito Santo permite esse sentimento para a gente sentir esse desconforto mesmo e buscar, né, o porquê desse sentimento dentro de nós. Mas que a gente não esqueça, né, que nós buscamos um Deus que é misericordioso. E quando a gente se volta para Ele se volta para nós com misericórdia, nos dando graça, né, nos auxiliando nas nossas fraquezas. Também que a gente não tenha um olhar assim pesado, achando, nos impondo, né, um peso de perfeição, que a gente também olhe com misericórdia para nós mesmos, né? Não com negligência e com falta de responsabilidade da mudança, mas com misericórdia, porque somos pecadores, somos falhos, né? Somos vulneráveis, somos seres humanos, né? Somos seres humanos que muitas vezes caímos, né? Caímos em pequenas coisas, né? Às vezes a gente, assim como numa caminhada, a pessoa que está caminhando, ela não vai tropeçar às vezes numa pedra grande. A gente tropeça em pedras pequenas. Como eu disse no início do vídeo, às vezes o falar mal dos outros é considerado uma pedra pequena. Mas isso causa separação entre nós e Deus, né? O nosso pecado, isso vai nos afastando da presença de Deus. Então que a gente possa, se a gente sente, se a gente tem esse sentimento de peso, de culpa, algo está errado, né? Algum desconforto dentro de nós, na nossa vida emocional, que a gente possa olhar esse sentimento às vezes como um alerta de Deus e do Espírito Santo, para que a gente possa ir para a presença de Deus e perguntar o porquê. Por que, Senhor, que eu estou sentindo isso, né? Como eu disse, não algo acentuado, né? De sempre um mal-estar, né? Isso eu tô falando para alguém que já tem uma caminhada com Deus, né? Que procura ter um relacionamento com Deus e tá identificando algo não tá legal, né? Alguém que já procura uma vida com Deus e algo não tá legal. Ou até mesmo você também, que não está perto de Deus, mas percebe que algo não tá legal na sua vida, assim, algo pontual, né? Então, muitas vezes é o Espírito Santo comunicando na nossa vida, né? Pra gente se voltar para Deus, pra gente se arrepender, para nos arrependermos,
para endireitarmos os nossos caminhos, para a gente se aproximar de Deus, porque Ele é fiel, Ele é cheio de graça, de amor por todos nós. Ele sabe o quão difícil é ser humano. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos, dá o teu like para o YouTube também entregar para mais pessoas. E te convido para andar aqui conosco no canal Hora da Virada e fazer a sua inscrição. Abraço e até o próximo vídeo.